A crise econômica causada pelo Covid-19 deixou em dificuldades profissionais de todos os setores, em especial aqueles que trabalham como autônomo ou nas vagas informais. Porém, muito deste público e de outros setores tem mensalmente o compromisso de cumprir com o aluguel, residencial ou comercial. Nos casos dos aluguéis residenciais, o desemprego ou a queda nos rendimentos é o grande problema, enquanto que no setor imobiliário comercial a situação fica ainda mais complicada, em razão de os estabelecimentos estarem fechados ou atendendo com restrições. A soma disso tudo gera necessidades de quem tem que pagar, quem é o responsável por intermediar este negócio ou quem precisa receber, sendo todo este processo explicado pelo corretor de imóveis Eduardo Arantes. Tem sido caso a caso. A pandemia ela começou a dar algum efeito a partir do dia 15 do mês passado, parece que o dia 23, se eu não estou engano, fechou o comércio. Então pegou metade do mês, né? Eu acho que o grande problema ainda pode ser o próximo mês. Mas algumas pessoas já foram afetadas esse mês. Quem foi afetado esse mês está sendo analisado caso a caso, proprietário por proprietário. O que as pessoas têm que entender é que tanto o escritório que administra, o administrador, o proprietário e o inquilino vai sofrer por isso. Então a gente tem que trabalhar na questão do bom senso. Acho que sim, tem que ser analisado à parte porque o comércio não está podendo abrir. Mas também não tem nenhuma lei ainda, está passando algumas coisas pelo Senado e não tem nada certo. Mas tem que ser analisado com mais carinho, porque o comerciante não pode abrir. Então ali ele está tendo problema do funcionário dele, ele tem problema dos impostos, ele tem problema de não ter o giro. E assim, eu vi o Sebrae falando que mais ou menos um microempreendedor ele tem o caixa para viver apenas mais 7 dias. Então eu acho que é uma situação muito crítica e tem que ser analisado com mais carinho ainda. Para o advogado Dr. Rodrigo Arantes, buscar um meio termo, usando sempre o bom senso, é o melhor caminho para evitar a batalha judicial que pode se arrastar por muito tempo, sendo citado por ele a teoria do imprevisto, como a razão jurídica a ser debatida, mas para isso existem várias ponderações. A primeira ideia é que sempre o inquilino ele busque um contato amigável com o administrador do imóvel, ou com o proprietário para evitar acionar o judiciário. Muitas vezes a gente vai conseguir resolver isso de uma maneira administrativa. Tá? Caso não haja uma solução administrativa, a parte que se sentir lesada, com base na teoria da imprevisão do Código Civil, ela pode ajuizar uma ação, mas ela precisa comprovar, né, o momento imprevisível que nós estamos vivendo, ele já está comprovado que é a pandemia, né? Mas ele precisa comprovar esse desequilíbrio que essa pandemia trouxe para ele. No caso, esse exemplo ele é mais fácil de ser visualizado no caso do imóvel comercial. Um comerciante que, por certo, não pôde abrir o seu estabelecimento durante esse período, fica mais fácil para ele comprovar que ele teve esse prejuízo. Mas não é simplesmente, houve a pandemia, eu posso renegociar o meu contrato. Tá? Isso precisa ser demonstrado dentro de um processo judicial quais foram esses prejuízos para que o juiz ele busque aí uma equidade nesse processo, ele busque estabelecer um equilíbrio entre a prestação que a pessoa paga e o que ela teve aí como contraprestação, que no caso seria o aluguel. Também foi esclarecido pelo Dr. Rodrigo Arantes que, diferentemente daquilo que muitos têm divulgado, o projeto de lei número 1179 de 2020 ainda tramita pela Câmara Federal. Portanto, não existe nenhum embasamento jurídico. Tem um projeto de lei de número 1179. Ele saiu da Câmara dos Deputados, foi para o Senado, tá? E no Senado eles retiraram do projeto de lei a possibilidade de suspensão de aluguel. Enfim, o que ficou nesse projeto de lei ainda é a impossibilidade de conceder liminares em ação de despejo até o dia 30 de outubro de 2020. Mas vale lembrar, ele é um projeto de lei, voltou para a Câmara dos Deputados, ele ainda depende da análise da Câmara e de eventual sanção presidencial. Então, hoje, juridicamente, nós não temos nenhum embasamento legal que vede, no caso, uma liminar em ação de despejo.